Olá, eu sou o pastor Eduardo Ribeiro e quero compartilhar com você um breve trecho da Palavra de Deus para edificar e abençoar a sua vida neste dia. Esse trecho se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículos 16, 17 e 18, que dizem assim: Foi Daniel ter com o rei. Ele pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Maravilhosa é a palavra de Deus. Sim, neste momento eu posso afirmar maravilhosa é a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nos ensina como agir, Ele nos direciona através da sua palavra. Ele nos mostra como devemos viver em várias circunstâncias da vida. E neste momento da história, na Babilônia, quando o povo de Deus estava lá cativo, dentre eles os jovens Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E o texto, no capítulo 1, diz que estes jovens, eles eram inteligentes, eles tinham conhecimento e eram sábios. Eles estavam incluídos entre os sábios da Babilônia. Mas houve um momento em que o rei da Babilônia, ele teve um sonho intrigante, que não o deixou em paz enquanto ele não soubesse a sua interpretação, o que significava aquele sonho enigmático. Então, ele convocou os sábios da Babilônia, seus mágicos, feiticeiros, enfim, e ninguém o pôde revelar. E o rei sentiu como se eles estivessem tentando ganhar tempo, até que o rei se irou completamente e baixou um decreto de dar fim a todos os sábios da Babilônia. E dentre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias, seus companheiros, os jovens do povo de Deus. Mas o texto também diz que Daniel tinha recebido de Deus um dom especial de interpretação de sonhos. E neste momento, Daniel, nós podemos pensar assim, talvez fosse o único na Babilônia, naquele reino, que era capaz de revelar, de interpretar aquele sonho, aquele enigma do rei. E o que Daniel fez? Ele foi saber, ele foi e assumiu essa responsabilidade diante de Deus e daquela sociedade. Daniel assumiu a sua responsabilidade. O que você faria? O que você faz quando você percebe que num determinado momento, num determinado local, numa determinada atmosfera, o seu dom, o seu perfil se encaixa perfeitamente? Você se disponibiliza, você assume a responsabilidade, por mais difícil e perigosa que ela seja? Foi o que Daniel fez. Porque se ele não interpretasse, se ele não trouxesse a revelação daquele sonho, todos seriam mortos. Então Daniel assumiu a responsabilidade. Mas não somente sozinho. Ele foi diante do rei, o rei lhe contou como era o seu sonho, e Daniel levou o caso aos seus companheiros, para que todos eles, unidos em oração, pedissem a Deus a revelação daquele sonho.
E assim aconteceu. Deus revelou a Daniel. Mas não é... Veja bem que importância tem nós nos unirmos em oração por uma causa. Sim. É quando nós, como igreja, como irmãos, como família, nos unimos em oração pela causa de um ou pela causa de um coletivo. Deus ouve as nossas orações. Deus opera no sobrenatural. Então Deus trouxe a revelação a Daniel. E Daniel levou a revelação ao rei. Mas você pensa que Daniel ficou com o coração cheio de soberba? Não. Há um trecho aqui em que ele diz assim diante do rei: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos estes viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações de tua mente. Daniel não se encheu de orgulho, não ficou soberbo com a revelação do sonho. Pelo contrário, ele se manteve pés no chão, humilde, sabendo que Deus é quem deu o dom. Deus é quem lhe revelou o sonho. Deus é quem faz a obra. O sobrenatural vem da parte de Deus. Receba essa palavra. Creia nesta palavra. E pratique o que esta palavra lhe ensina. E Deus te abençoe.